Então o Deckard ele manda uma videochamada, porque é o seguinte, nessa época eles chamam videochamada. Videochamada seria uma videochamada. Você consegue, você é filmado, você, como se fosse numa televisão pequena, como é hoje, tecnologia de hoje no celular. Você consegue fazer uma chamada por celular, certo? E... enfim, ele faz uma videochamada para a delegacia dele, fala com o Harry Bryan e fala, ó, o teste Von Kampf funciona perfeitamente. Ele parte atrás do Polokov. Ele vai num prédio, descobre que o Polokov faz um serviço de, digamos assim, de limpeza, no serviço de setor de limpeza, como se fosse lixeiro, certo? Mas não é lixeiro, é saneamento público, coisa assim. Ele trabalha para uma empresa particular lá. Ele começa, então, ele vai pro prédio do Polokov mora. E nesse momento que ele está entrando no prédio, o Philip K. Dick relata o sistema de proteção de armas que o Deckard usa. O Deckard ele carrega uma pistola laser, ele carrega também uma pistola tipo 38, certo? Que é uma das antigas. E também carrega um sistema assim, é o que chama um sistema Penfield, que, digamos assim, ele libera uma onda para as pessoas que estão ao redor dele, que dá pânico. Também funciona nos androides. Nesse pânico, o androide fica, digamos, a pessoa fica parada por alguns segundos, que dá tempo para ele, digamos assim, atirar na pessoa, caso a pessoa, digamos assim, tente alguma coisa contra ele. E também ele tem um sistema que fica no cinto dele, parece, que assim, se joga uma onda de pânico nele, esse mesmo sistema Penfield joga contra ele, esse sistema protege ele e não deixa ele entrar em pânico. Então ele entra, ele joga esse sistema de onda, para caso esse Polokov esteja com a armada esperando por ele, ou esteja armado esperando por algum policial, alguma coisa. Ele joga esse sistema de onda, só que ele acha o Polokov, ele vai no apartamento do Polokov, não encontra o Polokov. Ele recebe uma videochamada do capitão de polícia dele, dizendo, olha, nós recebemos um russo aqui, um tal de Sandor Kadalin, que trabalha para uma, digamos, que tem a empresa russa, as polícias russas que caçam androides na Rússia. E esse policial russo está aqui e ele quer supervisionar, tá junto com você. Aí o Rick Deckard quer saber, eu recebo a recompensa? Quem recebe a recompensa? Não. Você é o policial local, você recebe a recompensa pela caça dos androides. Então pode mandar esse Sandor Kadalin sem problema. Ele fica esperando no terraço desse prédio do Polokov, o Sandor Kadalin, ir de táxi lá. Ele está pesquisando uma outra androide que chama Luba Luft, que ela é uma cantora de ópera. Ele está pesquisando a papelada dela e tal, e de repente chega de táxi esse Sandor Kadalin, que é digamos, esses cara bem vermelhão, bem estilo, bem, parece russo mesmo. Ele entra no overcar do Rick e já começa a mostrar a arma dele. Você viu essa arma laser aqui, não sei o que. Ele começa a mostrar e o Rick começa a ver, né, o jeito estranho do cara, e ele vira e fala, você é o Polokov, né? Você é o Polokov. Aí o Polokov pega de repente a pistola dele laser e vai atirar no Rick, só que no overcar do Rick tem um sistema de defesa para não disparar a arma laser ali. Então a arma laser do Polokov não dispara, do Sandor Kadalin não dispara, ela vira como se fosse ela vira só um laser normal, digamos assim, ela sai o laser, mas ela não vira uma arma. Aí ele até pergunta, mas o que está acontecendo aqui? Aí o Rick fala, tem um sistema de defesa aqui que a arma laser não funciona. Aí ele fala, então vou matar você com as minhas mãos. Ele começa a estrangular o Rick. Aí o Rick pega a pistola 38 dele e atira na cabeça do Polokov. Assim que ele faz isso, até de maneira fria, ele pega e fala, agora eu vou caçar a Luba Luft e vou pro teatro. E esse personagem, Rick Deckard, ele adora o teatro, certo? Ele é muito fã do teatro. Mas antes de contar essa parte do teatro, tem que contar uma outra parte. Vou falar agora do outro personagem. Tem um outro personagem que é outro personagem principal, que chama John Isidore, ou J.R. Isidore. Esse John Isidore é um especial. Só que ele é um cara altamente, que
tem altamente empatia. Ele sente altamente empatia pro próximo. E esse cara, ele se funde muito com o Mercer. Que ele coloca as mãos dos manetes, fica se fundindo com o Mercer. E ele é um cara que vive pelo mercerismo. É aquele cara altamente religioso. O mercerismo é aquela religião do futuro. Ele é um cara altamente religioso. E tem uma coisa também que eu não comentei, que incomoda muito esse personagem, esse John Isidore, que é um outro programa de televisão, que é um cara que chama-se Friendly Buster, ou Buster Gente Fina. Esse Friendly Buster é um programa de televisão que passa 23 horas por dia, 7 dias por semana. Esse Friendly Buster é como se fosse um Faustão ou um Silvio Santos intergaláctico, porque eles passam não só na Terra, mas também passam nas colônias. Então ele fica fazendo reportagens e tem mulheres que participam com ele, pessoas famosas, enfim. Só que esse Friendly Buster é um cara muito sarcástico, fica fazendo piada, pequenas maldades com as pessoas. Isso incomoda, por exemplo, o John Isidore, porque ele é um cara altamente... Ele sente empatia, então ele acha isso errado, ele não gosta dessas brincadeiras, ele acha certo que vai longe demais, enfim. Aí esse John Isidore, um dia que ele trabalha numa clínica falsa de... Como eu posso dizer... de veterinária que cuida desses animais elétricos que eu falei. Esse Isidore, ele conseguiu entrar nessa clínica, apesar de ele ter, como posso dizer, ele queria ter ido fazer uma colonização interplanetária, só que ele falhou no teste de QI, porque ele é um especial. Então quando o cara é um especial, ele decai na sociedade. E aí ele, como eu posso dizer, uma pessoa normal, ela se cuida, usa certos medicamentos, certas coisas para não sofrer como eu posso dizer, não vir a ser um especial, não vir a ter problemas genéticos relacionados à radiação. Um dia esse Isidore estava saindo do prédio dele, do apartamento dele, quer dizer, e ele sacou que tinha um morador embaixo. E no prédio que ele mora não tem ninguém, tipo, na região, no bairro que ele mora não tem ninguém, ele é o único morador do bairro. Deve ser uma região contaminada. Aí ele pega uma espécie de manteiga e vai oferecer pro morador, porque o pessoal do norte faz muito isso, né? Nos Estados Unidos, Canadá, eles fazem isso quando muda alguém para perto deles, ou quando eles querem se comunicar, eles vão oferecer uma xícara de café, ou um açúcar, ou alguma coisa para a pessoa. É um costume dos povos do norte. Aí ele vai fazer esse costume, ele vai fazer essa interação. Aí quem recebe na porta, quem abre a porta é uma moça na faixa de 20 anos. Aí ele se apresenta: eu sou o J.R. Isidore, e começa a falar da vida dele. Uma moça demonstra nenhum interesse em saber dele, e ele quer saber o nome dela. Ela fala: eu sou Rachel Rosen. Ele: oi, quem? Rachel Rosen, da empresa Rosen? Ela: não. Ela fala: meu nome é Pris Stratton. Aí ele: Pris Stratton. Aí ele se apresenta: prazer, Pris. Aí ele começa a puxar papo: você quer ajuda para tirar suas coisas? Não preciso de ajuda. Ele: não, faço questão, eu te ajudo, eu venho aqui, eu ajudo você a desmontar suas coisas, sabe, a gente consegue ver. Ela: eu tenho poucas coisas. Não, a gente vai em outros apartamentos, achar alguma coisa para colocar aqui para você e tal. Eu sou um tipo que faz tudo tal, eu consigo ajudar você. Aí ela: tá, tudo bem. Ele pega e vai pro trabalho dele, né? No trabalho dele, acho até interessante uma coisa que eu vou comentar aqui. Naquele dia ele comenta com o patrão dele justamente uma coisa assim, porque o patrão dele é um cara inteligente, é um cara culto, que é um tal de Sloat. Ele começa com esse Sloat sobre o mercerismo e sobre o Friendly Buster. Aí o Sloat ele tem uma ideia sobre isso. Ele fala: tanto o Mercer quanto o Friendly Buster não são reais. Ele fala: primeiro, o Wilbur Mercer é uma figura, como as pessoas acham que vive das estrelas, é um santo, não sei o que. Ele fala: não, o Wilbur Mercer não é um santo que vive das estrelas. Então ele fala: Mercer, ele é uma figura para manter as pessoas na empatia, de um lado. Friendly Buster é uma figura para manter o sarcasmo. Ambas as figuras são necessárias para a sociedade. A bondade de um lado e o sarcasmo, a malícia de outra. Então você precisa dessas duas figuras. Isso que o Sloat pensa. Então o Sloat fala:
É humanamente impossível uma pessoa ficar 23 horas por dia, 7 dias por semana, num programa de televisão. Ninguém consegue fazer isso. Essa pessoa não é humana, esse Friendly Buster. Assim como o Mercer não é real. Ele é alguma figura de alguma coisa que alguém fez para poder gerar isso na sociedade, para você ter os dois lados na sociedade. Então nós vamos partir agora para o Rick Deckard. O Rick, ele vai então para o palácio cantar ópera, né? E lá ele curte ópera, né? Então ele conhece algumas músicas, ele é um cara que acompanha isso. Ele vai assistir, então, Luba Luft, ela é uma cantora de ópera, então na hora que ele chega, ela está fazendo uma apresentação. Então ele assiste a apresentação da Luba Luft e ele fica encantado. Ele fala, nossa, ela canta maravilhosamente, ela é muito bonita, ela é uma mulher muito bonita e muito inteligente. Então aí ele chega, aí vai ter a ópera vai ter uma pausa, certo? Nessa pausa ele vai pro camarim da Luba Luft. E lá ele se apresenta, eu sou Rick Deckard, ele mostra lá a documentação dele dizendo que ele é um caçador de recompensa. Ela, você acha que eu sou um androide, por isso você está aqui? Eu vim fazer um teste. Ele vai aplicar o teste, vai encarar você. Porque sim, você é suspeita de ser androide e eu tenho que aplicar. E ela também era nova. Ela é casa de ópera, ela não estava tanto tempo lá. Ela fala, começa a contar a história dela, não, que eu vim de um lugar tal, eu não sei o que, não, eu tenho que aplicar o teste em você. Aí ele começa a preparar o material, ele começa a aplicar o teste nela. Só que ela é muito esperta, a Luba Luft. Ela consegue, sabe, sempre sair. Diferente da Rachel Rosen, que vai respondendo, ela não responde. Ela pergunta, o que é isso? Mas o que é isso aí? Ah, mas isso é um animal? Eu não sei que animal é esse. Ela sempre dá uma, sabe, então ela, pelo fato dela gerar ignorância, então ele não consegue aplicar. Ele sempre vai tentando, como eu posso dizer, melhorar o sistema, porque ela sempre vai estragando com mais perguntas. Ele faz uma pergunta, ela faz uma pergunta de volta. Quando ela responde, já é tarde, já é ineficaz a resposta, porque ela já deu tempo, ela já teve tempo para calcular. Então ela é muito inteligente, ele saca, ela deve ser uma androide, porque uma pessoa não ia fazer isso, sabe? Por que uma pessoa ia fazer isso? Vai tentar sabotar o teste. Então ele saca que ela é uma androide para estar tentando sabotar o teste. Mas nisso ela chama um policial. Ela chama um policial e entra um tal de policial Kran. E ela fala, esse cara aqui, esse Rick Deckard, é um tarado, um pervertido que tá aqui veio aqui no meu camarim fazer perguntas indiscretas. E as perguntas são indiscretas mesmo. As perguntas são realmente indiscretas do Voight-Kampff. E aí o policial fala, não, dá seus documentos, eu não estou verificando nada aqui. Aí ele faz uma ligação para a delegacia de polícia dele. Primeiro parece que cai no Harry Bryan e fala, ó, tô aqui com o policial, tô aqui na Luba Luft, estão dizendo que ela chamou um policial, tá dizendo que ele não me reconhece, não reconhece a minha papelada, minha documentação. Só que de repente a chamada se perde. Ele não consegue provar para esse policial que ele é um caçador de recompensas. A policial fala, eu vou levar você para a delegacia. Então vamos para a delegacia. Ele acha, vou na delegacia, tô tranquilo. Aí o policial leva ele para um overcar, certo? E ele vai, ele não conta, certo? Como se ele seguiu o oficial, se o oficial foi no carro dele, enfim. O carro dele foi também para a delegacia, se ele levou num guincho, não sei, não conta isso. O autor não conta isso. Enfim, aí eles chegam nessa delegacia, no caminho da delegacia, Deckard ele já saca que não é a delegacia que ele tinha que ir, que é a delegacia dele. A delegacia, eu não lembro o nome da delegacia que ficava a do Deckard, mas eles vão numa tal de Mission Street, uma delegacia até nova. O Deckard estranha, de repente ele chega lá, vê um pessoal estranho, um monte de policial, caçadores de recompensa, enfim. Aí eles são apresentados por um chefe de polícia que se chama, do delegado, que se chama-se Garland. Aí o oficial Kran mostra, ó, a cantora de ópera Luba Luft
fez uma denúncia aqui, me chamou, disse que esse cara é um pervertido e tal. Ele fala, você tá preso, né? Porque você foi lá na casa de ópera atrapalhar a cantora Luba Luft. E aí o Deckard fala, eu quero fazer minha ligação. Não, você tem direito a fazer uma ligação. Ele vai fazer a ligação, só que ele tenta ligar pra casa dele. Só que quando ele liga pra casa dele, automaticamente cai uma outra mulher atende, uma mulher que ele nunca viu na vida. Nesse momento até você começa a se perguntar, o Deckard não é um androide, ele tá com memórias falsas? Porque que diabos está acontecendo? Porque de repente a vida dele não existe mais. O cara tá preso, tá indo ser preso. De repente também encontra o corpo de um suposto androide no carro dele. Certo? Tem um corpo no carro dele. Aí o Garland fala, tem um corpo além do que é assassino. É pervertido e assassino. Aí manda pra análise. Aí Deckard começa a contar a história dele. Não, eu não sou, eu sou um caçador de recompensa. Eu trabalho. Aí ele começa a falar, eu aplico o teste Van Kampf. Eu fui aplicar o teste Van Kampf na Luba Luft, aconteceu isso, ela é suspeita de ser androide. Ele conta um pouco da história dele. Ele fala o corpo encontrado é um androide, Polokov. Aí o Garland pega e chama um outro caçador de recompensa que se chama Phil Hash. Aí ele fala, vocês se conhecem? Phil Hash, não, nunca vi na minha vida, o Deckard também não conheço ele. Aí o Phil Hash fala, eu trabalho aqui já há uns 2 anos, coisa assim. Há um certo tempo, 1 ano, 2 anos, enfim. A gente não se conhece, nunca se viu. Eles usam, não o Van Kampf, mas uma outra medida de teste para descobrir se é androide, que é baseado na reação da pupila do olho, da reação em reação física, sabe? O ser humano, digamos assim, ele tem uma resposta de reflexo mais rápido que o androide. Apesar do androide ser mais forte, mais inteligente, ele não tem os reflexos do ser humano. Aí, nessa discussão, o Deckard conta pro Phil Hash, olha, eu sou um caçador de recompensas. Ele conta a história como que aconteceu com o Polokov, com a Luba Luft, enfim. Aí eles começam a conversar. Ele se apresentou como Sandor Kadalin. Aí o Phil Hash fala, Sandor Kadalin, ele trabalhava aqui com a gente. Ele era russo. Aí o Garland já... o Sandor Kadalin. Aí ele fala, o Sandor Kadalin é Polokov. E aí o Phil Hash fala, eu sempre desconfiei que o Sandor Kadalin era um androide. Ele é muito frio. Não tinha como aquele cara ser um humano. Aí ele fala, nós vamos aplicar esse teste que eu tenho aqui, o teste que a gente faz na nossa delegacia em você, fala pro Deckard. O Phil Hash fala pro Deckard. E ele fala, o certo, o que eu queria fazer há muito tempo era aplicar em todo mundo na delegacia, inclusive no responsável da polícia. O Garland fala, nós não vamos fazer isso, nós não íamos, eu sempre fui contra esse tipo de coisa. Aí ele fala, mas dessa vez nós vamos fazer. O Phil Hash fala, nós vamos aplicar no Deckard, no senhor também. E ele fala pro Deckard, você aplica o seu Van Kampf em mim, pra saber se eu sou androide também. Aí nisso o Phil Hash pega e sai do local, né? Eles vão pra sala do Garland e o Phil Hash vai pegar o material dele para poder preparar, para poder aplicar os testes no Deckard e no capitão da polícia deles ali. Nesse momento o Garland, ele olha pro Deckard, né? O Deckard começa a sacar que tem alguma coisa errada. E Deckard desconfia até que o Phil Hash, ele é um androide. Ele fala, ele sabe que ele é um androide, ele sabe. Porque parece que... Aí ele fala, não, esse Phil Hash não sabe, ele tem memórias falsas. Ele é um tolo. Aí ele fala, você vai ficar muito mal, Deckard, se ele descobrir que ele é um androide. Porque ele vai matar todo mundo aqui, inclusive você, e vai se matar no final. E... Aí Garland começa a contar pra ele que ali na delegacia tem vários androides e que Luba Luft, ela é uma androide, chamou um oficial que é ligado ao sistema de androide deles, mas não diz quantos ali são androides, quem são os androides. Ele só dá a entender que o Phil Hash é um androide e que ele é um androide também, que o Phil Hash tem memórias falsas e não sabe que é humano.
Ele fala uma coisa interessante que o Garland comenta. Ele fala o seguinte: nós fugimos de Marte, eu fugi de Marte com um grupo, e nós viemos para cá para fugir, né, de um sistema de escravidão. Nós viemos para um lugar que a vida de um androide vale menos que a de um inseto, porque até os insetos, se você acha um inseto, ele vale dinheiro, porque até os insetos quase foram extintos. Nisso o Phil Hash chega. No que o Phil Hash chega, Garland vai e tenta atirar no Phil Hash. O Phil Hash já atira no Garland por instinto. E o Phil Hash fala: nossa, se eu não tivesse se não fosse um caçador de recompensas e vivesse o que eu vivo, ele tinha me pegado. Aí o Phil Hash pergunta pro Deckard: ele disse alguma coisa? Deckard pensa: eu vou contar que ele é um androide, suposto androide? Ele fala: não. Aí ele fala: não, o Garland contou que ele é um androide e que tem outros androides aqui nessa delegacia, e que eles usam essa delegacia e já encontraram, né? O Garland comentou com o Deckard antes, já encontraram outros como o Deckard antes. E ele comenta isso pro Phil Hash. E o Phil Hash pega, coloca, né, o Nilson que ele atirou no Phil Hash, que ele atirou no Garland, o Garland tinha caído, ele coloca o Garland sentado, ele liga para a secretária do Garland e fala, o Phil Hash liga para a secretária do Garland e fala: olha, o Garland pediu para não ser incomodado nesse momento. A secretária: tudo bem. E ele pega, algema o Deckard e fala: vamos sair daqui. Aí eles pegam o Overcar e vão caçar a Luba Luft. Aí quando eles chegam, né, no teatro, antes de chegar no teatro existe uma discussão entre os dois, né? Porque o Phil Hash começa a desconfiar que também ele é um androide. Ele fala: eu posso ser um androide. Depois ele fala pro Deckard: você aplica o teste em mim. O Deckard: não, nós vamos pensar nisso depois. Ele vê que o Deckard está tentando sair da tangente. Ele fala: não, ele sabe, fica tranquilo, quando chegar a hora eu vou deixar minhas armas com você, e se precisar eu até prendo a minha respiração. Porque existe um lance assim: uma pessoa, se ela prende a respiração, em algum momento ela vai puxar o ar, porque questão de sobrevivência, você vai lutar pela sobrevivência. Um androide não tem esse negócio de lutar pela sobrevivência, ele não é humano. Então se ele segura a respiração, ele não vai ter aquela luta pela sobrevivência, ele vai morrer. Então até o Phil Hash fala: se eu for um androide, eu seguro a respiração, eu vou morrer. Não vou lutar pela sobrevivência como o ser humano luta pela sobrevivência. Aí nisso eles vão na casa de ópera. A Luba Luft não está mais lá, então ela está no museu. Então eles vão para o museu. Nisso ela está vendo lá uma obra de arte lá. Eles interpelam ela lá, falam: ó, chamam ela se rende. Uma coisa que o Deckard sempre saca é quando um androide sabe que não tem como uma situação, como eu posso dizer, que ele é pego de calça curta, assim, digamos assim, não tem como fugir, ele não luta mais pela sobrevivência. Diferente do ser humano, se ele achar que em algum momento ele vai conseguir lutar ou vai escapar, ele vai lutar pela sobrevivência. O androide não. Ele chegou, ele viu que não vai escapar daquilo, ele vai ceder. Um ser humano, de repente, ele pode estar, digamos assim, rendido, mas de repente dá louca no cara, o cara vai lutar. O androide não. Geralmente o androide ele vai ceder, ele viu que a Luba Luft cedeu naquele momento. Ele saca aquele olhar, o Deckard, né? Aí a Luba Luft, ele comenta, né? Ela fala: ó, eu tô com o Phil Hash, o Garland morreu. Aí ela comenta: o Garland veio comigo de Marte, nós fugimos de Marte juntos. E ela comenta com ele. E ela olha pro Phil Hash e fala: quem garante que ele também não é um androide? Ele também deve ser um androide. Aí ela começa a desprezar, ela mostra o total desprezo pelo Phil Hash. Ela fala: eu sou uma humanista, eu sempre imito a humanidade. E ela começa a demonstrar mais afeto então por Deckard, que naquela época até antes ela não tinha demonstrado, e desprezo por Phil Hash. Aí nisso eles começam a andar, tem uma espécie de banca. Ela pede pro Deckard: você compra pra mim uma edição, tem uma revista que tem várias fotografias das obras. Aí o Deckard vai e compra. Aí o Phil Hash fala: nossa, na delegacia que eu trabalhei, ou que eu estava trabalhando até agora há pouco, eu nunca tinha verba para esse tipo de coisa, comprar revista para Android. Aí o Deckard fala: não, isso aqui é do meu bolso, né? Minha delegacia não me dá recursos para esse tipo de coisa.
Aí ele fala, você vai gastar dinheiro com isso? Eu vou gastar dinheiro com isso. Aí ela fala, tá vendo um humano diferente de um humano para um androide? Ela fala, tá vendo a diferença de um humano para um androide? Aí o Deckard dá a revista para ela. Aí eles entram numa espécie de elevador. Ela começa a menosprezar ainda mais o Phil Hash, que ele vai atira com a arma laser dele no peito dela. E ela cai gritando. Quando ela cai gritando, o Deckard dá um tiro de misericórdia na cabeça dela. Aí ele pega, ele que tá com uma arma laser também, o Deckard, ele coloca a arma laser numa espécie de num setor ali que ela começa que ela sai um pouco de fogo pelo cabo da arma laser dele, e ele queima a revista. O Phil Hash acha que desperdício você gastar dinheiro com, assim, você além de comprar a revista, você queimou ela, a revista. Pra que você queimou a revista? Você comprou a revista, fica com a revista. O Deckard fala, não vou fazer isso. Ele fala pro Phil Hash, é um desperdício que a gente fez. Porque ela era linda, ela era inteligente, cantava lindamente, uma das maiores cantoras de óperas que eu já ouvi. E a sociedade perdeu isso. E nisso ele vai, então eles vão pro carro de Deckard, e lá a Deckard aplica no Phil Hash o teste Van Camp. E o Phil Hash passa no teste. Assim, o Deckard comenta pra ele, você tem uma espécie de, como se fosse um especial. Existem casos de especiais que demoram mais para responder o teste, mas não significa que a pessoa é androide. A pessoa só é fria. Não tem uma empatia que uma pessoa normal teria. Aí a Phil Hash fala, então você agora vai se decepcionar com a humanidade, não é, Deckard? Porque é uma pena, né, que eu sou humano, né? Porque você se afeiçoou tanto com os androides, e eu sou humano, né? Que pena que eu sou humano, né? Aí o Deckard pede pro Phil Hash, olha, eu vou dar pra você aqui. Aí o Phil Hash fala, não sei mexer com o teste Van Camp. Não é isso. Aplique em mim e você fala as escalas pra mim. E faz essa pergunta. Aí o Phil Hash faz a pergunta que o Deckard pede e depois fala a escala. E depois o Phil Hash pergunta, o que significa? Ele fala, significa que eu tenho empatia por androides. Aí o Phil Hash fala, não é que você tem empatia por androides, você tem que fazer o que eu faço. E como assim o que você faz? O seu problema, Deckard, é que você se afeiçoou com essa Luba Luft, não. Que você tem que fazer o que eu faço. E o que você faz? Ora, o que você tem é um fetiche ou um desejo de deitar com androides femininas. Faz o que eu faço. Você deita com androide feminina e depois você mata ela. O Deckard fica chocado. Fala, porra. Ele fica chocado com isso. Fala, como? Primeiro que de acordo com o Estatuto das Nações Unidas é proibido um homem copular com androide. O Phil Hash fala, é proibido aqui na Terra, porque nas colônias eles fazem o tempo todo. Não, é proibido em geral, não. Pode ser geral, mas na colônia faz o tempo todo. Existe unidades androides de prazer para homem. Então, certo, porque você precisa disso, porque você tem um fetiche, você não tem empatia. E o Phil Hash quer receber as recompensas, né? Porque nisso Deckard matou o Polokov, aposentou o Polokov, aposentou a Luba Luft. Não, aposentou a Bolokov e a Luba Luft, entre aspas, né? Aí ele fala, olha, quem aposentou o Garland fui eu, então tem o Garland e tem a Luba Luft. Ele fala, não, a Luba Luft quem deu o tiro de misericórdia fui eu. E outra, você trabalha numa delegacia fantasma, você vai receber o prêmio de quem? E nisso então o Deckard recebe o prêmio dele. Então vamos agora lá para outro personagem, né? Pro John Isidore. John Isidore então, ele se prepara então para encontrar com a Pris Stratton. Então ele tinha guardado por muito tempo uma garrafa de vinho, tendo visto que vinho é uma coisa rara de ter, ainda mais vinhos antigos. Ele guardou no banco uma garrafa de vinho para ele, então ele poderia ter vendido por um preço caro, mas ele guardou para uma ocasião especial, e para ele uma ocasião especial aquele dia, que ele está com uma mulher e tal. Ele prepara uma garrafa de vinho, ele leva mais algumas coisas e tal. Aí ele chega lá no apartamento da mulher, dessa Pris Stratton, para oferecer, né, para ajudar ela. Ela recebe ele coloca as coisas na mesa, ela sempre muito fria com ele. Aí ele começa a conversar com ela sempre respondendo de maneira fria. Aí de repente a porta da casa da Pris Stratton bate, sabe? E
como tivesse alguém chamando. Ela entra em desespero. Ela fala: você atende pra mim? Porque tem gente atrás de mim. Até o Isidore fica: quem vai atrás de alguém? Tipo, como assim? De acordo com o mercearismo, todos nós, você tem empatia, você sente pelo próximo, todo mundo se funde com o Mercer. Então ninguém vai fazer mal. Um ser humano não vai fazer mal para outro ser humano. Na cabeça de Isidore, ainda mais que ele é completamente religioso do mercearismo, é inviável isso. É impensável. Como alguém vai fazer mal para você? Mas tudo bem, ele vai atender a porta. E de repente quem chega é um tal de Roy Batty e Ingrid Batty. E eles chegam e falam com a Pris, né? Eles se apresentam, a Pris vai, então eles entram no apartamento da Pris. Eles comentam o Polakoff, a Luba Luft e o Garland estão mortos. Um caçador de recompensa matou eles. Nisso o Isidore fica pensando: quem matou? Como pode matar? Isso não existe. Esses caras estão loucos. Ele não acredita nisso. Mas aí tá claro que esses outros são androides do grupo dos que foram mortos. Aí nisso eles começam a, digamos assim, principalmente a Ingrid Batty começa a pesquisar bem o Isidore, né? Começa a olhar bem, olhar pra ele, pro John Isidore. Começa a prestar muita atenção. Então ela come as coisas que o Isidore trouxe e tal. Aí nisso o Roy Batty começa a falar: olha, essa pessoa pode atrapalhar a gente, então vamos fazer uma votação aqui. Eu voto pra aniquilar esse Isidore. Nisso o Isidore assistindo tudo, como se fosse, sei lá, ele assiste, mas não acredita que está acontecendo. E a Ingrid fala: não, eu voto contra porque a gente pode usar ele. E a Rachel acaba... desculpa, a Rachel, né, que se apresentou como Rachel, a Pris fala: eu voto também para usar esse Isidore. Daí tudo bem, então. A Ingrid fala pra Pris: olha, o certo é você ir pro apartamento desse cara, do Isidore, você ficar com ele no apartamento dele, e eu e o Roy ficamos no seu apartamento. Aí nisso eles começam a falar, contar pro Isidore: nós viemos de Marte e o Roy e a Ingrid, eles eram como se fossem farmacêuticos e tal, trabalhavam uma espécie de venda de medicamentos e drogas. Aí o Isidore fala: eu gostaria de ir, mas eu não posso. Ele foi no QI também, ele tem radiação afetou a genética dele, ele não pode sair da Terra. Daí nisso a Pris fala: olha, eu não quero ficar nesse apartamento, no apartamento do... Ela chama o Isidore de cabeça de galinha, porque eles também são chamados de cabeça de galinha. Os especiais, entre os normais que chamam ele de cabeça de galinha. Ela falou: não quero ficar com esse cabeça de... Os normais não, desculpa, é isso, os especiais chamam ele de cabeça de galinha. Não quero ficar com esse cabeça de galinha no apartamento dele. Então a Ingrid fala: olha, Pris, você não é humana pra se sentir, como eu posso dizer, pra você decidir o que é melhor pra você, ou você ter preconceito agora. Você não é humano pra ter preconceito de classe agora. Você sabe que em tempos desesperados como esse você não pode escolher. Então a Pris acaba tudo bem, ela vai pro apartamento do Isidore, e lá no apartamento do Isidore ela vira pra ele e fala: olha, eu e meus amigos, nós fugimos do manicômio, somos todos loucos e usamos drogas pesadas. Nisso o Isidore fica completamente aliviado. Ele fala: nossa, eu fico muito feliz com isso, porque não existe isso, ninguém persegue vocês, não existe perseguição, na sociedade não existe perseguição, por causa que o mercearismo proíbe esse tipo de coisas. As pessoas ajudam as outras pessoas. Isso ele falou até antes, não comentei aqui, mas ele falou: eu vou proteger vocês também e tal, mas ele não estava acreditando em nenhum momento nisso.
E depois o Roy e a Ingrid sobem, eles armam, como posso dizer, um sistema de alarme no prédio, caso chegue algum estranho. E ele começa a armar no apartamento do Isidore um sistema de... Como eu posso dizer? Que vai deixar... Como é aquele sistema do Penfield que eu falei do Deckard que ele tem? Aquele sistema da onda que gera pânico. Então, ele arma um sistema desse que vai gerar pânico quem chegar no apartamento. E nisso, prestando atenção nesses detalhes, nas conversas deles. Aí nesse momento que depois Isidore cai a ficha dele, ele fala: vocês são androides. Aí que ele entende. E aí a Ingrid fala: você sabe que tem um prêmio por nós, né, por nossa cabeça. Você tem interesse de você receber o prêmio? Ela vê que teve o primeiro choque, né, do Isidore quando ele entende que eles são androides. Mas depois ela vê que o Isidore nunca ia entregar eles. Ela comenta pro Roy: olha, por isso você vê, ele não vai entregar nunca a gente. Ele tem empatia. Ele não vai nunca entregar a gente. Pra ele, nós somos como se fosse ligado a ele de alguma maneira. Aí o Roy até ri, tá montando lá as questões dos alarmes, desse sistema Penfield de pânico. Ele dá risada, né? Ele fala: só um cabeça de galinha pra se importar com androides. Ele comenta: um androide desconhecido entregaria o outro e não pensaria duas vezes.